Olá, eu sou o professor Joselias e é um prazer estar novamente com vocês. Eu vou começar uma série de vídeos com aulas de matemática e de raciocínio lógico. Nessas aulas eu apresentarei algumas fórmulas interessantes, algumas questões interessantes e soluções um pouco diferentes. Hoje nós falaremos sobre equações do segundo grau. E vamos ver essas fórmulas que você está enxergando agora no seu monitor. Vamos para a aula de hoje, você vai ver que é uma aula interessante e você vai aprender coisas novas. Vamos lá? Vamos lá. Equações do segundo grau. Soma das raízes. Bem, a aula de hoje ela serve para você responder algumas questões interessantes, problemas que aparecem em provas. Por exemplo, veja as questões abaixo. Questão A. Qual o valor da soma dos quadrados das raízes da equação x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero? Bem, eu quero a soma dos quadrados. É evidente que você sabe calcular as raízes dessa equação do segundo grau. É fácil, você aprendeu a fazer isso lá na 8ª série do ensino fundamental. Bem, uma solução é calcular as raízes e aí elevar cada raiz ao quadrado e somar. Aí você responde isso, tá? Então, tranquilo. Ó, a letra B diz assim, ó, qual a soma dos cubos das raízes da equação? Aí você tem x ao quadrado mais x menos 3 igual a zero. É evidente que você sabe calcular as raízes dessa equação. Usa aquela fórmula, calculando delta e tal. Aí você calcula, aí eleva cada raiz ao cubo e soma. Você vai conseguir responder. Tá? Então, qual é o problema? O problema é o seguinte, na primeira, no item A, eu peço a soma dos quadrados. No item B, eu peço a soma dos cubos. Bem, no item A é mais fácil, né? Porque as raízes, dá até para ver ali que as raízes são 2 e 3. São raízes reais. Aí você levar um número real ao quadrado é moleza, e somar é moleza. Tá? Tranquilo. O problema é o seguinte, e se ele perguntasse, em vez da soma dos quadrados, ele perguntasse a soma da quinta potência das raízes. Em vez de ser a raiz x1 ao quadrado mais a raiz x2 ao quadrado, fosse a raiz x1 elevada à quinta mais a raiz x2 elevada à quinta. Aí essa solução seria até um pouquinho trabalhosa, né? Se fosse elevada a 10, ficaria mais trabalhoso ainda. Tá? Agora, no item B, há um problema maior ainda. As raízes do item B, eu acho que são raízes complexas. São raízes complexas. Portanto, elevar o número complexo ao cubo, aí vai dar trabalho, né? Mas existe uma maneira de resolver isso sem precisar calcular as raízes. Você não precisa calcular as raízes para responder qual é a soma dos quadrados, qual é a soma dos cubos. Então, na aula de hoje, eu vou resgatar uma fórmula que eu aprendi lá nos meus 15, 14 anos, lá no ensino fundamental e no ensino médio. Vamos lá. Então, vou fazer o seguinte. Vamos supor o seguinte, você tem uma equação do segundo grau. Então, aqui você tem uma equação, vou escrever aqui uma equação do segundo grau. Uma equação do segundo grau. Aqui, ó, a x ao quadrado mais bx mais c é igual a zero. Isso será uma equação do segundo grau se esse coeficiente a for diferente de zero. Então, eu vou fazer o a diferente de zero e eu quero que esse c também seja diferente de zero. A e c são diferentes de zero. Eu não precisava que o C fosse diferente de zero. É que eu quero garantir que as raízes sejam diferentes de zero. Eu não quero raízes nulas aqui, tá? Bem, eu tenho essas condições aí. Vamos supor ainda que as raízes
dessa equação, as raízes são x1 e x2. Aqui elas podem ser raízes reais e podem ser raízes complexas também. Não estou colocando condições. Eu só quero que essas raízes sejam diferentes de zero. A questão que eu quero responder aqui é a seguinte, ó. Qual é a soma que eu vou chamar de Sn? A soma da raiz x1 elevada a n mais a raiz x2 elevada a n. Eu quero saber quanto vale esta soma. Isto é a nossa pergunta. Como é que eu calculo essa soma? Bem, existem infinitas maneiras de responder isso. Mas eu vou te mostrar uma maneira interessante. Ó, vamos trabalhar com isso. Você sabe que x1 é raiz e x2 também é outra raiz. São duas raízes. Então eu posso pensar o seguinte, ó. Já que x1 é raiz, se eu substituir x1 na equação, ela vai ter que satisfazer. Então x1 satisfaz a equação. Então vamos substituir lá. Você teria então x1 é raiz. Então se eu pensar assim, ó, se x1 é raiz, então você pode dizer o seguinte, a x1 ao quadrado mais b x1 mais c. Isto tem que ser igual a zero, pois x1 tem que satisfazer a equação. Mas x2 também é raiz, então vamos substituir na equação. Então ela satisfaz, vai ficar a x2 ao quadrado mais b x2 mais c é igual a zero. Então aqui você tem um sistema com duas equações. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a primeira equação, que é ax1 ao quadrado mais bx1 mais c, e vou multiplicar esta primeira equação por x1 elevado a n menos 2. Vou multiplicar a segunda equação por x2 elevado a n menos 2. Então, vou ter duas equações diferentes aqui. Ó. Vou ter assim. Ó. Multiplicando a primeira, vai ficar x1 ao quadrado vezes x1 elevado a n menos 2 vai dar x1 elevado a n mais b. x1 vezes x1 elevado a n menos 2 vai ficar x1 elevado a n menos 1 mais c vezes x1 elevado a n menos 2 vai ficar c x1 elevado a n menos 2. Isso é igual a zero vezes aquele negócio dá zero. Agora, a mesma conta aqui embaixo, na segunda equação. Aí você vai ter, analogamente, a x2 elevado a n mais b x2 elevado a n menos 1 mais c x2 elevado a n menos 2, e isto aqui é igual a zero. Agora, eu vou somar essas duas equações. Então, somando as duas equações, olha, somando, você vai ter o seguinte, ó, vou botar uma linha aqui para dizer que eu estou somando. Quando você somar, vai ficar assim, ó. Colocando o a em evidência, eu vou ter a seguinte, ó, x1 elevado a n mais x2 elevado a n mais b, somando aqui, você vai ficar com x1 elevado a n menos 1 mais x2 elevado a n menos 1. Somando essa parcela aqui, vai ficar c, que multiplica x1 elevado a n menos 2 mais x2 elevado a n menos 2. Isto é igual a 0 mais 0 dá 0. Então, nós temos o seguinte, ó, a que multiplica. Bem, esta parcela aqui
x1 elevado a n mais x2 elevado a n é o que nós chamamos de Sn. Então aqui vai dar ASN. Mais b, x1 elevado a n menos 1 mais x2 elevado a n menos 2 vai ser o S, só que agora n menos 1, ó. X1 elevado a n menos 1, x2 elevado a n menos 1, vai ficar o Sn menos 1. Mais o C, agora x1 elevado a n menos 2, mais x2 elevado a n menos 2. Isso aqui é Sn menos 2. Isto aqui é igual a zero. Isto é igual a zero. Beleza? Então, chegamos a essa expressão. Vou até marcar ela aqui, ó. Chegamos a essa expressão, uma expressão interessante. Aqui eu tenho uma fórmula de recorrência. Uma fórmula em função de Sn, Sn menos 1 e Sn menos 2. Estamos trabalhando com diferenças finitas. Bacana, bacana, bacana. Bem, vamos para outra linha? Vamos para outra linha. Então, prosseguindo um pouquinho, vou colocar aqui a nossa canetinha. Vou só resumir aqui, ó. A equação, você lembra que era ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero. O a e o c são diferentes de zero, portanto as raízes são diferentes de zero. x1 e x2 são raízes, aqui ó, são raízes, e eu quero responder, está aqui, Sn é igual a x1 elevado a n mais x2 elevado a n. Para todo n como sendo um número inteiro, não negativo, tá? Então, chegamos àquela relação que foi assim, ó. S, né? Como é que é? Você lembra da relação que está na outra página? A relação que a gente chegou foi a seguinte. Sn mais b Sn menos 1 mais c Sn menos 2. Isto é igual a zero. Bem, essa relação ela é válida para o n igual a 2, ou igual a 3, ou igual a 4, e assim por diante. Agora, quando eu tenho S0, reparei que eu não botei o S0, né? Então, para o S0, você teria o seguinte, quem é o S0? Se você olhar aqui, o S0, vem aqui no cantinho, seria a soma quando n fosse zero. Ficaria x1 elevado a zero mais x2 elevado a zero. Como x1 e x2 são diferentes de zero, pois o c é zero, aqui daria 1 e dá 1. Então, o S0 seria 1 mais 1, daria 2. Então, eu sei que para o S0, o n igual a zero, essa soma dá 2. E quando o n for 1? Quando o n for 1, você vai ficar com S1 é igual a x1 elevado a 1, que é o x1, mais o x2 elevado a 1, que é o x2. Então, S1 vai ser quem? Você lembra que você aprendeu que a soma das raízes é menos b sobre a? O a é diferente de zero, então x1 mais x2 é a soma das raízes. Isto aqui é igual a menos b sobre a, que você aprendeu também no ensino fundamental. Então, você sabe que o S1 é igual a menos b sobre a. E aqui nós temos a relação. Quer dizer, com essa relação, você responde qualquer pergunta sobre soma de potência das raízes. Basta ver o seguinte, ó, para o S0 é isso, para o S1 é isso. Aí você poderia montar aqui, ó, para o S2. Se você quisesse o S2, você iria aqui fazer assim, ó, A, S2, faz o N igual a 2, mais B, o S2 menos 1 daria o S1, mais o C, aí ficaria N menos N, 2 menos 2, 0, mais C
S0 é igual a zero. Você sabe que o S0 é 2, o S1 é menos B sobre A, tu acha S2. Se você quiser a soma aqui, ó, aqui é quando você quiser calcular o S2, que seria x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. Se ele perguntar quem é o S3, você sabe que o S3, a soma dos cubos seria x1 elevado ao cubo mais x2 elevado ao cubo. Então, para isso, você teria que calcular o S2 e vir nessa fórmula A, S3, mais B, o S2, que você já calculou lá em cima, mais o C, o S1, que é o menos B sobre A, igual a zero. Usando essa relação, tu calcula S3. E assim vai. Se você quiser calcular o S4, tu vem aqui A, S4, mais B, S3, mais C, S2 igual a zero. Aí tu calcularia o S4, que seria x1 elevado a 4 mais x2 elevado a 4. Sem precisar calcular o x1 e x2, e assim você vai. Prossegue. Então temos essa relação, é uma relação interessante, uma relação muito legal. Então, esta é a relação. ASN mais BSN menos 1 mais CSN menos 2 igual a zero. Isto é igual a N igual a 2, 3, 4 e vai pontinho, pontinho. O S0 é sempre 2, porque são duas raízes, vai dar 1 mais 1, que nós fizemos aqui, ó. E o S1 é menos B sobre A, a fórmula lá, a fórmula de Girardi, né? Fórmula de Girardi, relações de Girardi. Então vamos responder aqueles exemplos que nós vimos aqui, ó. Na letra A questão A era, qual é a soma dos quadrados das raízes? Eu quero saber o S2. A equação é x ao quadrado menos 5x mais 6. Eu quero saber qual é a soma dos quadrados. Vou até mudar a cor. A letra A, voltando aqui, ó. Aqui, vem aqui, vou mudar a cor da caneta, botar um azulzinho aqui. Vamos responder a primeira. Qual a soma dos quadrados? Eu quero aqui os quadrados das raízes, x ao quadrado menos 5x mais 6. Então vamos lá. Ó, a solução. Letra A. Letra A, ele me deu a equação aqui, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6 é igual a zero. Eu quero responder sem calcular as raízes, tá? Se eu calcular as raízes fica mais fácil, mas eu quero aplicar aquela fórmula. Ó. Observe que aqui o A vale 1, né? O B vale menos 5 e o C é 6, ok? Você quer responder quem é a soma dos quadrados? Você quer responder o S2, que é x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. x1 e x2 são raízes, tá? Bem, a relação que a gente chegou foi a seguinte, ó. A, SN, mais B, SN menos 1, mais C, SN menos 2, isto é igual a zero. No nosso caso, como o A é 1, ficaria 1 vezes SN, ficaria o SN. Aí, ó, o B é menos 5, então ficaria menos 5 SN menos 1. O C é 6, então ficaria mais 6 SN menos 2. É igual a zero. Bem, nós temos o seguinte, nós temos aqui, nesse caso, que o S0 é 2, porque seria x1 elevado a 0 e x2 elevado a 0. E o S1 é a soma das raízes. Seria o x1 elevado a 1 mais o x2 elevado a 1, que você sabe que é menos B sobre A. Portanto, o S1 daria menos o B é menos 5, fica menos 5 sobre o A, que é 1. Portanto, o S1 eu sei que vale mais 5.
Então, nós temos essa relação. O S0 é 2 e o S1 é 5. Vou até pintar isso aqui para a gente ter essa coisa aqui. Ó. Então, temos isso daqui. E eu quero saber o S2. Queremos responder isto aqui, ó, o S2. Isso que a gente quer responder. Tá? Então, para calcular o S2, ficou agora fácil. Então, queremos responder o S2. Queremos responder isso aqui. Bem, vem comigo. Vou fazer o n igual a 2 nessa relação. Se você fizer o n igual a 2, você vai ter o seguinte, ó. Sn vai ser o S2 menos 5 vezes o S. Bem, 2 menos 1 dá 1. Fica o S1. Mais 6 vezes o S2 menos 2, o S0. Está aqui é igual a 0. Portanto, o S2 menos 5 vezes o S1. O S1 é 5, né? Mais 6 vezes o S0. O S0 é 2. Isso aqui é igual a 0. Portanto, o S2 menos 5 vezes 5 dá 25. 6 vezes 2 dá 12. É igual a 0. Portanto, S2, menos 25 mais 12 dá menos 13. Menos 13. É igual a 0. Logo, o S2, passando menos 13 para o outro lado, fica com mais 13. S2 é mais 13. Resposta? Mais 13. Mais 13. É a soma dos quadrados das raízes. É mais 13. Então, essa seria a nossa resposta, mais 13. Repare que eu não preciso calcular as raízes para somar, para calcular a soma dos quadrados delas. Só para ilustrar aqui, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6, é fácil você calcular as raízes aqui. Uma raiz x1 aqui é 2, e a outra raiz x2 é 3. As raízes são 2 e 3. Repare que se você fizer o S1, vai ser o 2 mais o 3. O S1 é igual a 5, como você já sabia. E o S2? O S2 seria a raiz ao quadrado, que é 2 ao quadrado, mais a outra que é 3 ao quadrado. O S2 daria 2 ao quadrado é 4, mais 3 ao quadrado é 9. O S2 daria 4 mais 9, 13, como você realmente conferiu aqui. Eu fiz esse cantinho só para você entender a coisa. Então, essa fórmula ajuda bastante, né? Esta fórmula. Portanto, na nossa pergunta aqui, a resposta seria o S2, que seria a soma dos quadrados das raízes, seria 13. Esta é a resposta aqui, 13. 13. É a soma dos quadrados. Agora a letra B dá uma outra equação. Essa letra B, então letra A está respondida, a letra B. Vamos responder a letra B. A letra B, ela não pergunta mais soma dos quadrados, ela pergunta soma dos cubos desta equação. X ao quadrado mais x menos 3 igual a 0. Eu quero a soma dos cubos. Observe que agora essa equação aqui não tem umas raízes bonitinhas ali, ó. As raízes não vão dar 2 e 3, números inteiros, positivos, não. Aqui você já tem as duas raízes mais sofisticadas, são raízes mais complicadinhas, né? Aparecem aqui números irracionais. Tal. Como é que você responde? X ao quadrado mais x menos 3. Só que agora eu quero a soma dos cubos. Então, vamos responder aqui a letra B. Então, a letra B. Então, solução da letra B. Agora é um pouquinho mais complicado. Letra B. Ele deu aqui a equação x ao quadrado. Observe aqui, ó. X ao quadrado
mais x menos 3, mais x menos 3, mais x menos 3, igual a zero. Eu quero a soma dos cubos. Essa pergunta caiu no concurso da Polícia Militar. O último concurso da Polícia Militar, não sei se foi soldado, sargento ou foi do oficial, mas caiu a soma dos cubos aí. Foi uma questão da Fundação Getúlio Vargas na última prova que ela fez aí da Polícia Militar. Nesse caso eu tenho o seguinte, ó, o valor do A, o A é o coeficiente de x ao quadrado, é 1. O valor do B é o coeficiente de x, que também é 1. O valor de C é o termo aí independente aqui, que é o menos 3. Beleza? Eu teria aqui, nesse caso, o S0 é sempre 2. O S1 seria menos B sobre A. O menos B seria menos 1 sobre 1, que daria menos 1. Então, você tem essas duas coisas aqui já calculadas aqui no cantinho. Eu quero a soma dos cubos. A pergunta é a soma dos cubos. Eu quero responder quanto que é o S3, que é x1 elevado ao cubo, é uma raiz, mais x2 elevado ao cubo. Quanto dá isto? Isto é a minha pergunta. Beleza? Então, vamos tentar responder isto aqui. Vamos tentar responder isso aqui. Beleza? Bacana. Então, vou escrever a relação, aí eu escrevo várias vezes para você decorar. É para que essa é uma aula de curiosidade, mas se você souber essa fórmula, muitas vezes você vai responder uma questão rapidamente. Para resolver essa questão, há outras soluções. Você calcula a soma dos quadrados, usa produto notáveis, depois faz o x1 mais x2 elevado ao cubo, ainda em produto notáveis, aí substitui, vai dar uma álgebra, você responde. Eu gosto disso aqui também, tá? Eu sei fazer de outra maneira, eu sei fazer dessa. E essa é uma maneira que me distrai, olha só. Eu teria aqui, ó A, Sn, mais B, Sn menos 1, mais C, Sn menos 2, isto aqui é igual a zero. Nesse caso, o A vale 1, então fica o Sn. O B vale 1, então fica mais Sn menos 1. O C é menos 3, então fica menos 3 Sn menos 2. Isso é igual a zero. Bem, eu vou fazer de duas maneiras. Eu quero achar o S3. Então, se eu fizer o N igual a 3, tu vai ter aqui o N igual a 3. Aí vai ficar assim, ó. S3 mais S2 menos 3 S1 igual a zero. Eu sei o valor de S1 que está aqui, que é menos 1. Eu sei o S2, não, S2 eu não sei. Então eu preciso fazer mais uma equação. Aí eu venho aqui e vou fazer o N igual a 2. Eu preciso dessa equação. Vou fazer o N igual a 2 lá em cima. Vai ficar então o S2 mais o S2 menos 1, o S1, menos 3, aí Sn menos 2. Então, S2 menos 2 vai dar o S0, igual a 0. Agora eu substituo aqui, ó, o S2 mais o S1. Quem é o S1? O S1 está aqui, ó. O S1 é menos 1 aqui em cima, é menos 1. Então fica menos 1, menos 3, vezes o S0. O S0 está aqui em cima, é 2. Então 3 vezes 2 é igual a 0. Então eu vou ficar com S2 menos 1. 3 vezes 2 dá 6. Então menos 6 é igual a 0. Você ficou com S2 menos 7 é igual a 0. Se eu passar o 7 para o outro lado, você vai ter que o S2 é igual a 7. Quer dizer, a soma dos quadrados das raízes dá 7. A soma dos quadrados das raízes dá 7. Mas eu não quero calcular a soma dos quadrados, quero a soma dos cubos. Eu calculei S2. A soma dos cubos está nessa aqui, ó. Então eu venho aqui e vou responder aqui. Então você vem, ó, vou fazer uma setinha e trazer para cá, ó. Aqui você tem o S3 mais o S2 menos 3 vezes o S1
é igual a zero. Aí eu tenho o S3, que eu quero achar, mais o S2 é 7. Menos 3 vezes o S1. O S1 é menos 1. Então, 3 vezes menos 1. Isso é igual a zero. Nós temos aqui o S3 mais 7. Menos 3 vezes menos 1 dá mais 3. Isso aqui é igual a zero. Então, eu tenho que o S3, 7 mais 3 dá 10. Isso é igual a zero. Se eu passar o 10 para o lado direito, você fica com S3. É igual a, passando o 10 para lá, fica igual a menos 10. Então, chegamos que a soma dos cubos das raízes, ela é igual a menos 10. Menos 10 é a nossa resposta. A soma dos cubos dá menos 10. Menos 10. Você pode calcular as raízes aí. Aí vai dar uma raiz feia, né? Aí você eleva ao cubo, faz uma álgebra enorme e chega em menos 10. Portanto, a nossa resposta é menos 10. Menos 10. Você poderia vir aqui e responder aqui. Aqui seria então S3, seria x1 ao cubo, mais x2 ao cubo, que eu não quero saber quem é x1 e quem é x2, mas sei que essa resposta é menos 10. Ok. Então, voltando lá, podemos responder a nossa letra B de bola. A nossa letra B de bola, a soma dos cubos, S3, é igual a menos 10. Isso caiu no concurso da Polícia Militar. Dá para responder de outra maneira, tá? Mas a outra solução, você pode olhar no YouTube aí, bota no YouTube pedaço enunciado, bota aqui, qual a soma da raiz tal. Você vai achar essa questão respondida de uma outra maneira, que é a maneira que todo mundo sabe resolver. Inclusive, eu acho que você sabe resolver a outra maneira, né? E aí eu estou te ensinando uma maneira diferente com esta relação. Então, o objetivo era aprender esta relação aqui, aprender esta relação, uma relação muito legal, que dá para responder a soma da potência, né? Soma das potências das raízes de uma equação do segundo grau. Legal? Bem, esse foi um papo interessante, e eu acho bacana. E toda semana eu entrarei com alguma curiosidade, alguma fórmula diferente. No nosso próximo encontro, eu falarei sobre somatórios. Soma de quadrados, soma de cubos, somatórios esquisitos, tá? Então eu desejo a todos uma boa sorte, bons estudos, felicidades e até a próxima oportunidade. Obrigado e até lá. Se você gostou, dê o seu like. Tchau, tchau. Felicidades.